Graça e paz, irmãos, boa noite. Boa noite, quem gritou aí? Gracinha. Bênção de Deus, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu não vim do QA, tá? Do QA Abaçado. Estou vindo do Sidão, lá de Aparecida, porque eu trabalho é lá. Mas trago lembranças dos irmãos, saudações deles. E, gente, depois que a gente multiplica os 20, aí fica complicado para enxergar. Fala não, né? Amém? Então, campanha, né? Vinde a mim. É isso que Deus quer de nós todos os dias. E eu convido você que trouxe sua Bíblia. Lá os meninos costumam colocar aqui, sabe? Lá no QA. Mas o povo fica tão ficando mal acostumado. Não carrega a Bíblia mais não. Em João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15. Oh, glória, chuva é bênção demais. Amém? Você que achou? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar compartilhando a tua palavra. Pai, aquilo que o Senhor já ministrou em meu coração e tem continuado a ministrar, que o Senhor possa falar também ao coração dos meus irmãos. Porque eu creio que a tua palavra, Senhor, chega, Senhor, mais profundo do nosso ser, dividindo alma e medula, Pai. Espírito e alma, junto e medula. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, crendo que mais o Senhor fará em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém? Todo mundo já leu o Evangelho de João aqui? Amém? O Evangelho de João, quando você se depara com um novo convertido, geralmente é o que você apresenta a ele. Comece pelo Evangelho de João, em vez de começar por Gênesis e outros livros, né? Porque aqui o Evangelho de João, ele é levar os leitores Jesus Cristo como Filho de Deus. É mostrar para esse novo convertido, para essa nova pessoa, para aquele que quer aprender da palavra de Deus, este amor incondicional que Deus tem para nós. Ele foi falado muito a respeito do amor sobre Jesus, o amor de Jesus, mas também um amor que é dado a nós.
Então, é um dos evangelhos que fala muito de amor. É uma essência de Deus aqui. E assim, quando a gente recebe, crendo nesse amor, a gente tenha o quê? Vida no nome do Senhor Jesus. Porque a gente é resgatado das trevas, a gente é resgatado, liberto da escravidão, da morte, e agora a gente precisa de vida. E para que não um evangelho tão lindo como esse, falando sobre o amor de Cristo? E aqui João mostra quem é Jesus e o que ele veio fazer em nossas vidas. No evangelho inteiro de João, ele fala muito a respeito dessas experiências. O discípulo amado, ainda tem o discípulo amado, fala de amor, de amado. Tem essas experiências. Ele traz o básico, a essência, o principal, a base do cristianismo no evangelho de João. Ele é falado aqui. Meu 1,90 aqui está colidindo aqui com o púlpito. E aqui, o evangelho de João, ele afirma, ele traz um argumento fundamental, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é a base de tudo. No entanto, no início, né, é o verbo. Ele já começa assim. E se não tiver o verbo, se não tiver Cristo, não tem nada. Então, ele é a essência. Aqui ele apresenta a verdade que todos nós precisamos conhecer. Em toda a nossa caminhada, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo, a partir desse exato momento, a nossa caminhada precisa estar fundamentada em Cristo. É conhecer a Cristo. Quem é esse novo Deus? Quem é esse Deus que agora eu sirvo? Eu preciso conhecer Ele. E aqui em João 15, descobrimos o ensinamento de Jesus, que diz sobre Ele, que Ele é a videira verdadeira. Versículo 1, eu sou a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor, e nós somos quem? Os ramos, onde temos a única função de levar os frutos produzidos. Porque nós não produzimos nada, nós somos apenas um canal. E nossa função é levar esses frutos. Ele é a única videira. E nós temos esse privilégio de compartilhar essa vida de Jesus, de mostrar para todos essa vida de Jesus. Nós temos essa responsabilidade de permanecer em Cristo Jesus. A partir do momento que nós aceitamos esse Deus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós agora precisamos permanecer nesse Senhor e nesse Salvador. Temos um relacionamento vivo com Ele e pertencemos a Ele. Nossas cadeias já foram quebradas, tudo que nos amarravam aos poderes das trevas já foram libertos, para agora nós pertencermos somente a Ele. E é essa união com Ele que faz gerar frutos, que faz dar frutos. Não parte de nós. É essa comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo. Então, o único mandamento que nós temos aqui, a única regra que nós temos que obedecer aqui, é permanecer em Cristo. A nossa frutificação, ela sempre vai depender dessa permanência em Cristo. E é uma palavra que eu vou falar muito aqui, fruto e permanência. Porque aqui no versículo, do versículo 1 ao versículo 11, são citados 11 vezes a palavra permanecer. É uma palavra para cada versículo. Então não tem como sair disso, porque nós precisamos permanecer. Significa manter a comunhão com Cristo, de modo que Ele trabalhe em nossa vida para que produza frutos. Quanto antes nós descobrirmos que nós somos apenas uns ramos, que não podemos produzir nada, que de nós não sai nada bom, nosso relacionamento com o Senhor será melhor. Pois vamos enxergar nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas dependências,
e nós vamos confiar e confessar que nós necessitamos e precisamos somente dessa videira verdadeira. Na vida cristã, permanecer em Cristo, ela requer adoração, ela requer renúncia, ela requer leitura da palavra e meditação na palavra, porque muitas vezes parece que tem uma competição de quem lê a Bíblia mais rápido durante o ano, mas não adianta nada se eu ler a Bíblia toda e aquilo nada não produzir nada em mim. Como o pastor Guido sempre fala, é melhor você pegar um versículo ali, um trecho, um contexto ali da Bíblia, e você ficar lendo e remoendo aquilo e meditando naquilo, e perguntar ao Espírito Santo o que Ele quer ministrar em mim, o que Ele quer falar comigo naquilo, nem que seja uma semana, um mês, um ano, aquilo, até que aquilo traga uma modificação em mim, uma mudança na minha vida. É melhor do que você ler a Bíblia toda para cumprir tabela e pronto, fechou, acabou. Mas é necessário que haja essa experiência com Cristo, esse sacrifício. É necessário que haja oração. Porque muitas vezes a gente só quer vir à igreja e a gente só quer pedir oração para um líder. Ah, porque a oração dele é mais bonita, porque ele tem mais fé e etc e tal. Mas não, Deus quer ouvir aquela essência, aquele clamor que há dentro de você, aquilo que está lá no seu fundo, que só você entende. Às vezes nem Deus vai revelar para o líder, nem vai revelar para o pastor. Mas Ele quer ouvir de você, aquilo saindo lá das suas entranhas, sabe? Aquela dor que você sente, aquele desejo que você sente. Deus quer ouvir de mim e de você. Por isso nós precisamos ter uma vida de oração. Você não precisa passar horas e horas e orando ao Altíssimo, igual o povo na sinagoga, tal, orava aquelas palavras mais complicadas, que às vezes nem sabe o significado. Não, Deus só quer aquilo que vem lá de dentro. Aquilo que vem lá do profundo do seu ser. Uma experiência que só você e Ele pode ter. E quando a gente entrega essa adoração, a essa busca, a essa leitura, ou muitos até acham extremamente sacrificial, porque levanta às vezes 4 horas da manhã e chega 10 horas da noite, e não tem um tempo ainda de busca, de leitura, de tempo com o Senhor. Mas Deus, Ele quer aquele pequeno sacrifício que você faça. Como a oferta da viúva, que foi pequena, mas foi o que agradou a Deus. Esse pequeno sacrifício é o que vai dar uma alegria completa e uma diferença na sua vida. Quando experimentamos esse relacionamento profundo com Deus, nós não voltamos mais àquela superficialidade. A gente quer mergulhar em águas mais profundas com o Senhor. A gente quer adentrar e buscar mais o Senhor. Como se você estivesse desvendando algo e você fosse descobrindo cada vez mais o mistério, a profundidade de Deus na nossa vida, o que Deus pode fazer, as experiências que Deus pode fazer na nossa vida, que às vezes a gente, mesmo tendo passado várias vezes, a gente fica abismado, fica boquiaberto, e a gente fica chocado, e a gente fica, Senhor, eu quero mais. Porque Deus pode dar mais ainda sobre nós, pode derramar mais ainda sobre nós, pode nos usar mais ainda como canais dEle. Jesus disse, Jesus fez grandes obras, Ele falou que grandes obras também nós faríamos. Basta acreditarmos nele, basta nos confiar nele, crer. Aqui fala, e meu pai é o agricultor. E o agricultor é aquele que limpa, que poda, que prepara para um melhor, para dar vida, para dar frutos. Só vamos dar frutos se nós aceitarmos esse processo da poda. E muitas vezes no Evangelho, a gente não quer passar por esse processo da poda, porque ela é dolorosa. Nós temos galhos mortos em nossas vidas, coisas que nós desperdiçamos o nosso tempo, coisas que nós valorizamos e realmente não tem tanto valor assim, que precisam ser aparadas, precisam ser podadas,
para se tornarem realmente coisas vivas, porque às vezes são coisas mortas e a gente acha que é viva. Eu tinha um joguinho, Candy Crush, acho que é isso o nome, faz tanto tempo. E às vezes os meus filhos até querem ficar jogando e eu não, no meu celular não baixo o jogo mais. Nada contra quem baixa, problema de cada um, né? O seu e Deus. Eu e Deus foi assim. E eu estava jogando direto. Na minha antiga função eu tinha mais tempo, então eu jogava muito ele. Até que um dia eu sonhei com o dito cujo. Eu jogando, sonhar, gente, por favor, né? Eu quero sonho de revelação, sonho de paz. Agora, sonhar jogando esse joguinho, besta? Não, gente, por favor, desculpa a palavra, mas foi a gota d'água. No outro dia, acordei, o que eu fiz? Excluí. Nunca mais. Pra quê? Jamais. Então, assim, tem coisas que precisam ser podadas. O pastor Alex falou para mim não expor ele, mas não tem como, gente. Ele deu um celular para a Radassa, ele trocou de celular e deu o celular para a Radassa. E a bichinha estava pegando escondido. O que aconteceu? Do nada, caminhando para a sala, a tela cai, virada para o chão. Mais 300, nem sei o que queimou, o Nery sabe aí. Só sei que não funciona mais, pagou a tela de vez. Gente, é providência de Deus, eu falei para ela na hora. Isso é providência de Deus, você vai chorar por causa de um celular? Não. Porque isso, você estava, o quê? Desobedecendo os seus pais, pegando escondido, pronto. Deus foi lá e resolveu. Então, isso é uma providência. Isso é algo a ser podado na nossa vida que estava atrapalhando. A Radassa, ela era muito de ler. E ela estava tomando tanto tempo em joguinho de celular e alguns videozinhos, igual muitos gastam 2 horas no TikTok, Kawaii, sei lá o que tem mais aí. Gente, eu sou muito assim, o pastor Alex fala que eu tenho que andar conforme, né, a atualidade. Só que assim, para mim, olhar algo no Instagram, tem que me marcar lá. E olha que às vezes eu olho depois de uma semana. Aí o vídeo já até sumiu. Mas eu trabalho com celular e eu não quero saber de celular. Cansa. Você mexe muito com o computador, você cansa. Então, tem coisas que a gente gasta tanto tempo que precisa ser podado na nossa vida. E a gente acha que é natural, a gente acha que é tudo normal, e a gente, todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz que nós devemos fazer. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é que a gente tem que seguir a multidão. E essa é a parte mais importante do cultivo, a poda. Porque precisa de todo um treinamento, de uma técnica, saber onde podar, quando podar. O ângulo da poda. Eu não entendo nada de planta. Eu sou ótima em planta. Eu ganhei uma planta, aloe vera, né, babosa. É a única que foi para frente. Eu sou péssima para cuidar de planta. Ela só morreu porque a cachorra comeu ela. Mas ela estava sobrevivendo. Não sei como. Porque era só colocar lá na tela. Eu não dou conta. Então, eu não entendo nada de planta. Mas essa durou um pouco até a cachorra comer. Gente, até a cachorra comeu a planta. Então, assim, é necessário saber. Então, só o pai sabe onde é necessário nos podar. Às vezes você acha que você sabe o que você precisa tirar da sua vida. Mas ele que vai podar da sua vida. Mas, para isso, você precisa deixar ser podado. Às vezes, são retiradas partes vivas para que produza com abundância e qualidade. É igual quando você está... Eu estou com uma amiga no hospital, que ela já está em vários dias, e uma vez e outra, passando por cirurgia, porque está necrosando ainda a perna dela, depois de um acidente de moto. E é retirado, gente, parte ainda viva ali da pele, porque precisa limpar bem, para que nasça outra, para que aquilo ali continue. E na planta também é assim. Na nossa vida pode até ter a ver remoção de coisas que aparentemente são boas. Para a Radassa, o celular estava sendo magnífico, até ela perder de vez. Vou ter que voltar na casa do pastor Alex. Quando a gente estava orando para a gente casar,
Deus já tinha confirmado que era a vontade dele, né, nós dois casarmos. E teve uma vez que ele foi me deixar lá em casa depois do culto e ele falou assim para mim: como que a gente vai fazer? Seu chamado é missão e o meu não. Aspas. Minha sogra já tinha consagrado os 3 filhos dela a missões. Já tinha consagrado ao Senhor. E ele, eu acho que nem estava se tocando nisso. E ele falou: como que a gente vai fazer? Aí você vai para a missão e eu vou ficar em casa? Eu falei assim, então é melhor nós terminarmos por aqui. Deus já tinha confirmado para a gente. Mas, se ele continuasse com aquela mentalidade, não ia dar certo. E eu falei para ele, então é melhor a gente terminar. Porque que família é essa? Deus junta a família, Deus não separa famílias. Como que eu vou para a missão e você vai ficar em casa? Não tem fundamento bíblico nisso. Aí, ele foi embora, tal, foi orar. Vamos fazer 15 anos de casado, glória a Deus. Então, tem coisas que às vezes a gente acha que são boas na nossa vida, mas são necessárias serem retiradas. Deus precisa podar para que coisas melhores possam vir, para que coisas melhores possam acontecer. Pode ser um processo doloroso, mas é bem proveitoso, porque nós crescemos nesse tempo. Mesmo que a gente não goste, é necessário. E eu tenho um versículo, Romanos 8, 28, que geralmente eu coloco em todas as minhas pregações, porque é o meu versículo preferido. Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes você acha que Deus está removendo algo, Deus está te tirando um emprego que você ganha 3 vezes mais e está te dando um que você ganha apenas um salário mínimo, e você acha que Deus está tirando aquele que você vai sofrer. Não! Talvez aquele emprego está tomando o seu tempo com Deus. Talvez aquele emprego está tomando o seu tempo com a sua família. Talvez aquele emprego está tomando a sua vida. Você está ansioso, você está estressado, você está cansado, está fatigado. E de que adianta ganhar 3 vezes, 10 vezes mais, se você não tem paz? Então tem coisas que são realmente necessárias serem podadas na nossa vida, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo quanto fizermos formos a Deus, nós não iríamos sofrer tanto. Se sempre a gente buscasse a resposta diretamente em Deus, a gente não ia passar por tantas aflições. Mesmo que Jesus tenha falado que nós sofreríamos aflições. Mas Deus vai sempre nos podar. É através da palavra. É através da disciplina. Porque em Romanos 12, 6 diz que Deus corrige a quem ama. Então, Deus precisa nos corrigir. Não é porque é um Deus mau, não. Mas é porque Ele quer o melhor para os seus filhos. Temos os resultados em relação a essas podas que Deus faz em nossas vidas. Quantas vezes você já contou um testemunho e Deus tem falado com pessoas através deste testemunho? Talvez seja um testemunho de 20 anos e ele ainda está correndo, salvando vidas, transformando vidas. Nós participamos da colheita também de Cristo. Em João 4, 35 a 38, diz assim: daqui a 4 meses haverá a colheita, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Tinha um senhor, uma vez, quando minha avó morava ali na 44, quando ela ainda estava viva, eu era adolescente na época,
E eu lembro muito bem da fisionomia desse senhor. E eu sentei, minhas primas foram embora, seguindo para 45, porque minha tia morava lá, todo mundo perto. E eu lembro que esse senhor falou a mensagem para mim. Eu não lembro as palavras, mas eu sei que ele falou a palavra de Deus para mim. Eu nunca esqueci esse momento. Então, o pastor Guido já orava por mim. Não, nessa época não, ele nem tinha convertido. Mas o pastor Guido orava por mim antes de eu converter. Eu já tinha outras pessoas orando por mim para eu converter. E quantas pessoas já oraram, já pagaram, e às vezes nem estão mais vivas e oraram pela sua conversão? E agora os frutos estão sendo colhidos. Outros estão colhendo. Muitas vezes a gente quer plantar e a gente já quer colher na hora, mas às vezes você nem vai colher. Mas você não pode deixar de dar frutos. Porque nós crescemos em santidade e obediência também, quando nós começamos a gerar frutos. Em Romanos 6:22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós precisamos permanecer na videira verdadeira para gerar frutos e dar frutos e produzir frutos até a vida eterna. Em Gálatas 5:22, 23, diz que nós não estamos mais debaixo da lei com o fruto do Espírito em nós, que é amor, alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o caráter do cristão que glorifica a Deus e mostra a realidade de Cristo a outros. Quando nós estamos enxertados nessa videira verdadeira, nós produzimos esses frutos que vão tocando e vão mostrando aos outros também quem é a verdadeira videira. Em Colossenses 1:10, diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Hebreus 13:15 fala que o louvor que vem do coração e dos lábios também é fruto para a glória de Deus. Tudo é para Deus, tudo é para glorificar a Deus. Nada que nós façamos é para exaltar o nosso nome. O fruto produzido pelo Espírito Santo produz sucessivamente. Sempre ele vai produzir, ele não para. Às vezes você não vai ter um momento na sua vida que você está em super safra. Às vezes vai estar mais calmo. Mas um cristão, ele nunca para de produzir. Ele sempre tem uma palavra de vida para alguém. Igual o pastor Guido falou, a palavra tem poder. Então você sempre tem algo. Se você alimenta dessa palavra aqui, você sempre tem uma palavra para alimentar alguém, para dar vida a alguém, para dar paz a alguém, para dar alegria a alguém, para dar alento a alguém. Um verdadeiro ramo ligado à vinha sempre dá frutos. Esses frutos, eles são abundantes, são constantes. Jesus fala sobre essa produtividade do cristão, que tem que ser constante. Não é hoje eu quero, amanhã eu não quero. É sempre. Ele fala aqui em 14:27, deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Assim como Paulo, ele cita em Gálatas 5:22, os 3 primeiros frutos aqui citado, porque fala o fruto que encaixa em um só, é amor, paz e alegria. E são os mencionados aqui por Jesus no versículo 9 ao versículo 11. Amor, paz e alegria são os citados em Gálatas também. Que nós precisamos. Nossa permanência em Cristo deve produzir isso em nós. Amor, paz e alegria em nosso coração.
Não é ser penoso em vir numa quinta-feira para a igreja. Não é ser penoso em vir direto do serviço para cultuar o nosso Deus, para estar em comunhão com os irmãos. Uma vez que o amamos, guardamos os seus mandamentos. E se guardamos os seus mandamentos, permanecemos no seu amor. E experimentamos mais profundamente de Deus. Deus quer que nós venhamos cada dia mais experimentar dele. Ao longo do Evangelho, Deus fala desse amor dele pelo Filho. E nós também podemos experimentar deste amor de Deus por nós também. Deus quer derramar do seu amor em nós, para que esse amor que seja derramado em nós gere frutos, seja derramado na vida de outras pessoas também. As pessoas têm perdido a fé. Aqueles que pouco tinham, ou aqueles que nada tinham, ainda podem ter. Mas isso se nós permanecermos em Cristo. Em João 17, 26, diz assim: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Precisamos sempre estar firmados em Cristo. Nós somos inúteis sem Cristo. Nós não somos nada em Cristo. Nós precisamos fazer essa permanência em Cristo um estilo de vida. É da manhã até o anoitecer. Deus me chamou e me salvou para que eu pareça mais com Ele. Ter mais dele e menos de mim. Porque o ramo, quando ele é arrancado, ele só serve para ser queimado. Não serve para nada. E se nós somos o ramo, se nós não estamos em Cristo, não servimos para nada. Nós só servimos o quê? Para ser boneco do diabo. Manter uma comunhão consciente e consistente com Cristo é o que nós precisamos. Estar na dependência dele dia a dia. É impossível formar em nós o caráter de Cristo se nós estivermos separados de Cristo. Como você vai falar se tem Cristo, que tem Cristo e que você é um cristão, se você vive a vida de Cristo, se está separado de Cristo? Precisamos permanecer nessa videira verdadeira. Ninguém pode permanecer por mim. Ninguém pode permanecer por você. Você precisa permanecer por você. Eu permaneço por mim. Aqui não fala a respeito de salvação. Mas a salvação ela é individual. Não queira que outro busque. Não queira que outro acredite por você. É você que tem que aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí sim você será salvo. Você precisa declarar, você precisa confessar, você precisa crer com o seu coração. Ninguém mais pode fazer isso, só você. E se você quer essa salvação, se você quer permanecer em Cristo, se você quer que suas respostas sejam atendidas, suas orações sejam atendidas, sejam respondidas, permaneça nele. Vinde a mim, vinde a Jesus e permaneça. Porque desgarrado dele você não é nada. Você vai ser lançado no mar de enxofre e vai queimar. Sem ele, nada podemos fazer. Sem ele, nada podemos fazer. Nem o seu serviço você dá conta de fazer. Prende a sua respiração, tampa a sua boca. Capaz de respirar? Não, porque o ar que você respira depende dele. Tudo depende dele. E é isso que Deus quer em nós, essa dependência dele. Que nós não venhamos adormecer. Deixar os galhos amarelarem, quase não sai. Se tornarem amarelos. A gente usa outras. Se tornarem velhos.
Agarrem-se a Ele, acerquem-se a Ele, acheguem-se a Ele. Busquem Ele, vocês serão achados. Em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então eu convido você, fique de pé. Venha e permaneça nele. Precisamos pertencer a Ele. Ficar grudados nele.